Há lugares que guardam segredos sombrios, histórias que nunca deveriam ser contadas. Esse prédio antigo, quase vazio, parecia abandonado pelo tempo e pelas memórias de quem já passou por ali. Para o novo segurança noturno, tudo isso era apenas parte do trabalho, exceto por uma regra estranha: nunca usar o elevador entre as 3 e 4 da manhã. Nos primeiros dias, ele seguiu a regra sem questionar. Afinal, o silêncio opressor do prédio já era o suficiente para torná-lo cauteloso. Mas certa noite, algo diferente aconteceu. Em meio ao silêncio, ouviu um som distante. Ele olhou para o relógio. 3h13. O horário exato em que o elevador devia ser evitado. A curiosidade venceu a prudência e ele resolveu investigar. Ele se aproximou do elevador, esperando encontrar algum defeito. Mas a cena à sua frente fez com que parasse. As luzes no painel mostravam que o elevador se movia sozinho, indo de um andar para outro. Primeiro o segundo andar, depois o terceiro e então o quinto. Como se estivesse transportando algo invisível. Sentiu um arrepio na espinha. Não havia ninguém ali além dele. Confuso, ele ficou parado por um tempo, até o elevador finalmente parar no térreo, as portas fechadas. Ele decidiu que seria melhor se afastar, mas ao virar-se, o som voltou. As portas abriram sozinhas, e o elevador subiu novamente, sem ninguém por perto. O relógio marcava 3h27. Ele estava no horário proibido, e a sensação de que algo o observava ficou ainda mais forte. Nos dias seguintes, ele tentou ignorar o ocorrido, mas sua curiosidade continuava a crescer. O elevador parecia ter algo de errado, mas ele não conseguia encontrar uma explicação racional. Algo, naquele prédio, parecia querer ser notado, e ele não sabia se isso era só um defeito ou algo mais sombrio. Decidido a entender o que estava acontecendo, começou a investigar discretamente. Perguntou a colegas antigos sobre a regra, mas ninguém sabia explicar. Parecia uma superstição. Alguns disseram que era apenas para evitar falhas técnicas no horário da madrugada. Mas ele sabia que não era apenas isso. Algo estava errado, e ele sentia isso no fundo da mente. Por dias ele hesitou em desobedecer a regra. O prédio era sombrio, e o silêncio apenas reforçava o clima estranho. Mas ele não conseguia ignorar a sensação de que havia algo além do normal ali, e na próxima noite chuvosa, resolveu que precisava ver por si mesmo. Ao entrar de novo, olhou fixamente para o elevador e decidiu: iria descobrir o que havia além daquela regra. Era uma noite chuvosa. O som das gotas ecoava pelos corredores. O relógio marcava 3h05 quando ele finalmente decidiu agir. Aproximou-se do elevador com passos hesitantes, sentindo o coração acelerar. Sabia que estava quebrando a regra, mas a curiosidade era irresistível. As portas do elevador se abriram lentamente, como se já soubessem que ele viria. Ele respirou fundo e entrou, observando o painel, enquanto as portas se fechavam atrás dele. Decidiu apertar o botão para o último andar, mas o elevador ignorou. Em vez disso, começou a descer lentamente, o painel exibindo números que ele não reconhecia. O elevador parecia ter um destino próprio, como se o estivesse levando a um lugar específico. Quando o elevador parou, as portas se abriram para revelar um andar escuro e estranho, com uma atmosfera pesada, como se aquele lugar estivesse preso no tempo. Ele saiu, observando o corredor à sua frente, sem reconhecer nada. Aquele andar, simplesmente, não existia nos mapas. Sentiu um arrepio ao notar que as luzes piscavam fracamente, revelando um caminho que parecia infinito. Caminhando pelo corredor, ele teve a impressão de ver sombras se movendo ao fundo. Parava a cada poucos passos, ouvindo um leve eco, como se alguém o seguisse. Os segundos pareciam esticar-se, e a escuridão ao redor se tornava mais densa, abafando o som de seus passos. O medo começava a se misturar à curiosidade.
formando uma sensação incômoda, mas ele continuava. De repente parou. No fim do corredor, uma figura imóvel parecia observá-lo. Não tinha forma definida, era apenas uma sombra, mas havia algo estranhamente familiar e, ao mesmo tempo, ameaçador. Ele quis recuar, mas algo no olhar fixo daquela figura o mantinha preso, como se estivesse hipnotizado. O relógio marcava 3h30. Sabia que deveria ter deixado o prédio, mas seus pés não respondiam. A figura continuava lá, inerte, sem revelar o rosto. Era como se esperasse algo. Ele tentou falar, mas sua voz se prendeu na garganta. Algo naquela figura parecia familiar, mas ele não sabia dizer o que. Então, subitamente, o silêncio foi interrompido por um sussurro. A figura murmurou algo ininteligível, mas parecia uma advertência. Ele recuou lentamente, sem tirar os olhos da sombra. Em sua mente, apenas um pensamento: sair dali antes que fosse tarde. Mas, ao dar o primeiro passo para trás, sentiu uma presença gelada atrás de si. Olhou por cima do ombro e viu outra sombra, ainda mais próxima, bloqueando o caminho de volta ao elevador. Agora sentia-se cercado. O ar parecia mais pesado e sua visão turvava. Ele começou a perceber que não era apenas um jogo de sombras. Havia algo real, antigo naquele andar. As figuras o observavam em silêncio, como se fossem guardiões de um segredo que ele jamais deveria ter descoberto. Uma delas estendeu a mão em sua direção, e o frio invadiu seu corpo. Ele sentia o frio subir pelo braço, percorrendo seu corpo como se aquela sombra estivesse drenando sua energia. Lutava para se mover, mas parecia paralisado. A figura à sua frente começou a se aproximar, e ele sentia uma presença antiga, algo que ia além da compreensão. O corredor escuro agora parecia ainda mais estreito, como se o prédio o estivesse prendendo em suas paredes. Com um esforço tremendo, ele conseguiu dar um passo para trás, escapando do toque gelado. Correu para o elevador, ignorando o olhar fixo das sombras. Apertou o botão repetidamente, ansioso para que a porta se abrisse logo. Mas o elevador parecia responder lentamente, como se hesitasse em levá-lo de volta. Ele olhou para trás e viu que as figuras continuavam paradas, como se observassem, silenciosas. Finalmente, as portas do elevador se abriram. Ele entrou rapidamente, apertando o botão para o térreo sem olhar para trás. As portas se fecharam devagar, separando-o das figuras, mas ele ainda sentia aquele frio gelado. À medida que o elevador começava a descer, uma sensação de alívio o tomou, até perceber que o elevador não estava indo para o térreo. O painel mostrava um andar desconhecido. O elevador parou e as portas se abriram para o mesmo andar sombrio de antes. O medo se transformou em pânico. Sentia-se encurralado, e dessa vez, as sombras estavam mais próximas. Ele tentou apertar o botão de fechar as portas, mas nada respondia. As sombras começaram a deslizar para dentro do elevador, uma presença densa que preenchia o espaço ao seu redor. Ele olhou ao redor, desesperado, e percebeu que estava preso. As figuras sussurravam, e suas vozes ecoavam como memórias antigas, histórias contadas em murmúrios incompreensíveis. Uma delas finalmente se aproximou o suficiente para que ele visse o rosto. Mas não havia nada ali, apenas uma superfície vazia, como um espelho escuro. Ele sentia o peso de olhares que não podiam ser vistos. Quando a figura estendeu o braço, ele recuou contra a parede do elevador, sem ter para onde ir. As portas se fecharam e o elevador começou a subir. Mas desta vez, ele sabia que não estava mais sozinho. Sentia-se observado de perto e o ar parecia pesado, como se fosse difícil respirar. O painel piscava de forma errática, alternando entre andares impossíveis, o número nunca se fixando. As luzes no teto do elevador piscavam, e ele viu reflexos estranhos na superfície metálica. Rostos vazios,
figuras que se distorciam como sombras vivas, pareciam projetadas ali como se estivessem ao seu redor, presas em outra dimensão. Ele fechou os olhos, desejando que tudo fosse um pesadelo, mas os sussurros continuavam, cada vez mais intensos, enchendo sua mente. O elevador parou subitamente e ele abriu os olhos hesitante. As portas se abriram novamente para o mesmo andar escuro e vazio. Mas desta vez ele percebeu que o lugar parecia diferente. As sombras haviam desaparecido e tudo estava silencioso. Cautelosamente deu um passo para fora, sentindo que algo o esperava, uma revelação que ele não desejava. Ao sair do elevador, ele percebeu que o corredor estava vazio. O silêncio era tão profundo que parecia engolir qualquer som. Ele deu alguns passos, tentando entender onde estava. Era o mesmo andar sombrio, mas agora parecia diferente, como se houvesse algo esperando para se revelar. Um frio estranho percorreu sua espinha, e ele olhou para trás, vendo o elevador parado, com as portas abertas. Ele continuou andando, e à medida que avançava, percebia que as paredes ao seu redor pareciam deformadas, como se o espaço estivesse dobrando sobre si mesmo. Tentava se orientar, mas tudo parecia estranho e sem fim. Sentia-se perdido em um labirinto de sombras e silêncio. De repente, parou. À sua frente, a mesma figura vazia que havia visto antes o aguardava, imóvel. A figura estendeu a mão novamente, e dessa vez ele sentiu uma força irresistível puxando-o para mais perto. Tentou resistir, mas seus movimentos estavam lentos, como se estivesse preso em um pesadelo. A figura murmurava algo, e ele, incapaz de lutar, finalmente entendeu as palavras. Agora você é um de nós, para sempre. O desespero o tomou, enquanto a voz ecoava em sua mente. Ele sentiu que sua própria imagem começava a desaparecer. As sombras ao redor pareciam engoli-lo, e ele finalmente compreendeu o destino daqueles que desobedeciam à regra. Era uma prisão invisível, onde o tempo não existia. Cada figura que ele havia visto era alguém que havia ignorado o aviso e ficado preso para sempre, sem rosto, sem voz, apenas uma sombra. Em um último esforço, ele olhou em direção ao elevador. As portas começaram a se fechar e ele tentou correr, mas seus movimentos eram lentos demais, como se estivesse preso em uma teia invisível. As portas se fecharam e ele sentiu a última fagulha de esperança desaparecer. Ele era agora mais uma sombra, perdido em um lugar sem tempo, sem luz, sem saída. Dias depois, o prédio foi oficialmente abandonado, todas as entradas lacradas. Mas, mesmo fechado, o prédio ainda guardava seus segredos, e o elevador ainda operava sozinho, movendo-se de andar em andar, aguardando o próximo a desobedecer à regra. Quem se atreveria a entrar? No silêncio da madrugada, o elevador aguardava, como um guardião sombrio, pronto para capturar a próxima alma curiosa.